Sejam todos muito bem-vindos a essa demonstração ao vivo que nós vamos fazer aqui hoje, falar um pouquinho da integração da Trend com a Santry Web, com a Santry, e nós vamos fazer aqui um bate-papo bem interativo, vamos estar apresentando hoje especificamente as possibilidades da integração do e-commerce, do módulo PDV Web, e também a utilização do chatbot para receber demandas do cliente que precisa buscar alguma informação no ADM, então ele vai poder entrar em contato direto pelo WhatsApp e solicitar essas informações direto ali no WhatsApp. É o que a gente vai apresentar hoje aqui, e queremos agradecer a cada um que tirou esse tempo para estar aqui conosco. O Diego vai estar também compartilhando aqui com a gente, o Gabriel, o Vinícius, que é meu sócio na Trend, e hoje o nosso Tech Lead, é o nosso responsável por toda a parte de desenvolvimento. A Mariane, que é a nossa gerente de operações, estão aqui também para poder contribuir dentro daquilo que cada um precisar. Se tiver alguma dúvida que for mais técnica, a gente trouxe o time em peso para que a gente possa contribuir ao máximo com cada um, tá bom? Diego, se quiser cumprimentar o pessoal aí, e aí eu depois já entro na apresentação. Bacana. Bom, pessoal, boa tarde. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o Diego, sou o diretor da Santry Web, e a gente está aqui junto com o Celes nessa parceria, Trend Santry Web. Eu espero que vocês aproveitem esse momento para tirar suas dúvidas, para mostrar também as dores que vocês têm relacionado a esse assunto aqui, para que a gente possa mostrar como que a gente pode ajudar vocês no dia a dia de vocês, tá bom? Então, vai ser uma apresentação muito ativa, vai ser uma apresentação visual, não vai ser só um bate-papo, conversa técnica, não. Vocês vão ver realmente a integração funcionando e a gente espera que atenda o objetivo de vocês. Maravilha. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou só, para contextualizar rapidamente aqui, eu vou trazer um material, tá, que a gente preparou só para mim poder direcionar do que a gente vai estar falando aqui, mas a gente já entra na prática. O Gabriel, que está aqui conosco hoje, que é o responsável ali de toda a parte do e-commerce lá na Santry Web, ele vai poder apresentar para vocês todo o fluxo de pedido ali de um cliente, né, usando o módulo PDV Web. Então, tanto a empresa como a experiência do cliente fazendo essa interação, tá bom? Então, aqui a gente procurou trazer nessa apresentação, falar um pouquinho do RP, do e-commerce e o WhatsApp, isso trabalhando tudo de forma integrada, porque a gente sabe que quando você tem um conjunto desses funcionando muito bem, o resultado são mais vendas, processo rodando de forma fluida, e aí nisso a gente consegue ter um resultado muito superior de quem trabalha aí de forma simplesmente desconectada, com canais separados, e o nosso objetivo é mostrar isso na prática hoje, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da autenticação, como que esse cliente ele solicita alguma informação, as consultas, quais os tipos de consulta que você vai poder fazer, né, que seriam pedidos, status, catálogo de produtos, boleto de segunda via, notas fiscais, e essa integração aqui é uma das integrações que são muito importantes que a gente quer trazer. O que a gente quer trazer aqui, uma das dores que nós vamos tratar é exatamente da dor de você ter um atendente humano sempre resolvendo situações simples do dia a dia de forma manual, tá? E aí no módulo PDV Web, tá? E o e-commerce, o que a gente vai estar mostrando são todos os eventos ali de carrinho abandonado, pedido pré-preenchido, frete pagamento, link no WhatsApp, cliente paga online. E aí, todos esses pontos nós vamos trazer. Nós vamos trazer um fluxo completo de mandar as notificações, né? Esse cliente fazendo o pedido pelo PDV Web e automaticamente pelo e-commerce também, ele vai ter todos esses resultados. E só para vocês terem uma ideia, e a gente desmistificar um pouco, que aí às vezes eu percebo quando eu vou falar sobre as integrações, a gente tem hoje dois modelos. A gente tem integração direta com o RP e a gente tem integração via Santry Web, que aí ela disponibiliza hoje da Santry Web. A gente tem toda uma documentação de API, com todos os endpoints mapeados. Então, se a gente pegar aqui, ó, o fluxo do e-commerce do PDV Web hoje é o RP, tá? Aqui nós temos duas vias. O e-commerce, eu faço uma notificação via push para a Trend Multi e a Trend Multi manda para o cliente. Então, esses eventos estão ocorrendo lá no e-commerce.
a SantriWeb disponibiliza esse evento para a gente na Trendmulti e a gente disponibiliza e o cliente recebe. A outra via é exatamente o seguinte: o cliente ele está no WhatsApp, ele quer saber alguma dessas informações aqui, ele solicita através da SantriWeb, o RP responde e a gente devolve para ele no WhatsApp. Então, são essas duas vias de forma bem prática, direta, que a gente tem hoje funcionando direto pelo módulo da SantriWeb. Eu trouxe aqui o módulo tradicional, que muitos clientes já têm, que é o RP. Acontece o evento no ADM, alguns dos eventos eu trouxe, proposta, aniversário, manifesto, boleto. Esse webhook, ele manda um evento para a gente, lá para a Trend, e a gente dispara via WhatsApp. Então, esse é o fluxo direto do ADM. Hoje nós não vamos entrar nesse, nós vamos falar especificamente do fluxo da SantriWeb, tá bom? E aí, uma das coisas que a gente quer trazer aqui é desafogar o time. Um dos principais objetivos com essas integrações é a gente desafogar time comercial, time de administrativo, principalmente de financeiro, que às vezes fica demandando, o cliente demanda desse time algumas ações que podem ser feitas todas de forma automatizada. Então, a gente vai trazer muita coisa nesse sentido. E aqui, ó, o fluxo do chatbot ele é bem simples: cliente, trend, SantriWeb, devolve essa informação. E aí, no financeiro, o que a gente busca é reduzir pelo menos 70% desses chamados. Se o cliente ele consegue chamar em um número de WhatsApp, ele tem um menu onde ele pode solicitar uma nota fiscal, um boleto ou alguma outra informação, a gente elimina de uma pessoa ter que ficar respondendo no WhatsApp e às vezes ficar parando o trabalho dela para fazer isso. Então, isso vai ser possível. Às vezes ali respostas muito rápidas e um atendimento 24/7. Você não tem mais que esperar um atendente estar online para poder responder. Se ele chamar à noite, final de semana, ele vai conseguir ter essa informação. Aqui eu vou pular todos esses slides aqui. A gente montou na apresentação, está tudo preparado, mas a gente montou uma apresentação interativa com todos esses eventos aqui. Então, nada melhor do que a gente mostrar na prática esses eventos, tá? E o que, que a gente espera ao final disso daqui a gente entregar para vocês? O vendedor anotava pedido no caderno no WhatsApp, mandava boleto por e-mail e ficava esperando o cliente abrir. O cliente ligava perguntando valor, produto, prazo, sem rastreamento. Né? O pedido sumia antes de chegar no sistema e a comissão do vendedor dependia de planilha manual. Agora, o vendedor ele abre o sistema e monta o pedido ali em 2 minutos no módulo PDV Web, vocês vão ver na prática isso. Link de pagamento gerado automaticamente, vai direto para o WhatsApp. Cliente acessa o site, paga via Pix ou cartão. Pedido registrado na hora com o vendedor atribuído e comissão calculada automaticamente já para o vendedor. Tá? E aqui tem algumas etapas aqui que a gente vai fazer. Então, o que, que eu vou fazer já na prática aqui com vocês, tá? Eu vou pegar aqui o meu telefone e vou fazer o seguinte, deixa eu conectar aqui, tá? Eu vou conectar com ele aqui. Deixa eu abrir a minha tela aqui do WhatsApp. Pronto, já estou com minha tela do WhatsApp. Todos estão vendo aí direitinho? Estão conseguindo ver minha tela? Tudo certinho do WhatsApp aqui? Dá um joinha aí só para saber se está tudo ok. Então, eu vou começar um fluxo aqui do zero. Imagina que eu sou um cliente Santry e um cliente, né, um cliente Santry não, um cliente de algum cliente Santry de alguma loja e eu vou precisar buscar alguma informação. Então, entrando em contato, imagina que aqui é alguma das lojas aí cliente Santry. Aqui, especificamente, eu coloquei aqui uma opção que simula muito o dia a dia dos vários clientes que a gente atende, que é o comercial, financeiro, entregas. Alguns outros têm ali, por exemplo, RH, tem saque, mas eu fiz questão de colocar aqui uma opção parecida. Então, aqui, se eu selecionar o comercial, obviamente ele vai direto para o time de vendas. Se eu selecionar o financeiro, aí ele vai me trazer as opções. Eu coloquei dentro da opção financeiro. Mas isso aqui você tem liberdade para construir de acordo com o seu padrão de atendimento. Essa opção eu posso colocar em qualquer nível ou subnível do menu e posso também fazer esse processo aqui de forma diferente. Nesse caso aqui específico, eu coloquei. Dentro do financeiro, eu ainda tenho mais uma opção. Às vezes é algum cliente que entra em contato com o seu financeiro, ele precisa falar com o financeiro, mas eu posso ter a opção aqui, ó, de consultar minhas informações. Então, quando eu coloco essa opção, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter um validador, que é, obviamente, o CPF ou CNPJ desse cliente, para que eu possa efetuar essa busca no sistema. Aqui, deixa eu só pegar aqui com o pessoal aqui.
Pessoal, só me confirma aqui o CPF, aquele é esse aqui, o 093, correto? Copiar, vou colocar ele aqui. Pegar aqui um CPF. Tá correto, Celso. E aí, ó, ele já me trouxe a lista de eventos que eu posso devolver automaticamente para esse cliente. Aqui, nesse momento, ele não teve interação nenhuma com o atendente. Ele está fazendo tudo 100% via a integração e a automação. Então, eu posso, por exemplo, consultar aqui a minha conta, certo? Ele vai me trazer algumas informações relacionadas a essa conta do cliente. Então, perceba, ó, que ele trouxe aqui o nome, Marcos Teste, recebimento web, e-mail, telefone, cidade, endereço, limite de crédito, títulos em abertos, títulos vencidos, última compra, forma de pagamento, tá? Então, eu trago algumas informações já aqui sobre esse cadastro. E aí ele tem a opção de ir voltando aqui na opção do menu e ir buscando essas informações. Então, todas essas informações aqui do menu, eu consigo trazer para que ele tenha acesso. Então, ó, por exemplo, dos pedidos, ele trouxe aqui, ó, todos os pedidos aqui. Pedido 1, dia 18 do 5, 1738. Pedido 2, dia 19 do 5. Pedido 3. Então, ele trouxe uma lista desses pedidos, tá? Para que esse cliente possa acessar. Ele pode também buscar de forma ainda mais específica, tá? Ele pode buscar um pedido específico ali também. E aí, deixa eu só voltar aqui para que ele possa acessar. Ó, itens de um pedido. Aí sim, eu posso ir num pedido específico. Vamos pegar um desses aqui mesmo, aqui, ó. Eita, que eles colocaram uns números aqui gigantes aqui, hein? Esse cliente aqui já vendeu muito, hein? Olha o tamanho aqui já que já está o número do pedido. Deixa eu pegar aqui, 245 20 797. Vamos buscar isso daqui para ver se ele vai trazer. Pronto, ele já trouxe o detalhamento desse pedido aqui. Então, aqui é o cliente fazendo uma consulta em tempo real de tudo aquilo que ele precisa consultar no ADM, sem ter que ligar para o vendedor dele. Qual foram meus últimos pedidos? Nesse pedido, qual foi aqui os itens? Então, ele pode pegar e fazer essas consultas. E aí, obviamente, isso aqui são informações sobre compra, sobre pedido. Mas aí, essa é uma função aqui, ó. Agora vamos para o boleto, tá? Vamos selecionar aqui a opção do boleto. Essa é uma das opções que eu costumo falar, que é onde vai desafogar muito time financeiro, time administrativo. Ele me trouxe aqui, ó, para você ter uma ideia, a relação de todos os boletos que esse cliente tem aberto nesse momento na Santa. Desculpa, na sua empresa, vamos dizer assim. Então, ele vai trazer essa lista, tá? De todos esses boletos aqui. E aí, você pode, tá? Você pode aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, ele pode buscar também a nota fiscal, tá? Vamos buscar aqui uma nota fiscal aqui, ó. Só voltando aqui, nesse caso aqui, a gente consegue também, só me corrige, Gabriel, a gente consegue buscar o boleto específico para ele devolver já a linha digitável e o arquivo também, correto? Consegue, Ó, a Sérgio. nota fiscal. Perceba que ele já trouxe a nota fiscal aqui, ó. Então, vocês vivem isso aí, eu já vivi isso aqui muito tempo também, daquele cliente que entra em contato, às vezes, só para solicitar uma nota fiscal. Então, se você tem a opção do cliente entrar em contato e ele solicitar uma nota fiscal aqui, por exemplo, ele tem. Aí a gente vai, obviamente, ter os argumentos aqui de busca para que ele possa fazer. E aí também ele pode buscar a informação do vendedor responsável. Se ele busca essa informação aqui, ó, vamos buscar aqui. Ele vai, inclusive, trazer as informações, caso esse vendedor esse cliente esteja vinculado à carteira de um vendedor, ele vai ter essa informação aqui. Então, se você, esse aqui, nesse caso, esse cliente ele não está vinculado a uma carteira, mas quando ele está vinculado, ele já traz essa informação. Então, percebam que aqui a gente trouxe autonomia para esse cliente, para que ele pudesse realmente ter essa autonomia no dia a dia e não depender, muitas vezes, de um atendente para que ele possa conseguir uma informação. E esses aqui foram alguns eventos que a gente começou a implementar. É óbvio que com a API, isso facilita muito a gente ir evoluindo para outras frentes, inclusive de outros eventos que a gente consiga consultar, né? Isso vai depender
da necessidade do dia a dia, né? Diego, se quiser complementar aí, me corrija se eu falei alguma coisa aí que eu esqueci ou falei coisa adicional, cara. Você que é o especialista Não, aí na API, cara. Celes, é exatamente isso, tá? A vantagem da API, da gente ter essa API dentro da Santry, é justamente essa, a facilidade que a gente tem em trazer mais informações. Por exemplo, a gente trouxe esse leque de opções aqui, mas se o cliente ele precisar de mais algumas informações, a gente pode trazer como informação dos aniversariantes, um feliz aniversário, enfim. A gente pode trazer a vida do próprio cliente, saber quanto que aquele cliente já consumiu dentro da loja, já gastou dentro da loja. Então, assim, o céu é o limite, tá? Há uma série de visões que hoje tem só dentro do ADM, que se o cliente, às vezes, ele precisa se deslocar ou ir na loja, ocupar o tempo de um vendedor ou do próprio financeiro através de uma ligação, a gente pode estar trazendo tudo para cá e automatizando tudo. Maravilha. Pessoal, então essa aqui, para vocês perceberem como ela, a partir do momento que a gente faz essa integração, faz a implementação, o lado do cliente é muito prático e interativo. É uma situação que hoje o nosso cliente que usa o WhatsApp, ele já está acostumado com esse tipo de situação, de entrar em contato com grandes marcas e fazer solicitações como essas aqui. E tem um detalhe interessante, aqui, ó, a todo tempo, tá? Aqui no painel aqui, deixa eu só pegar aqui, cadê? Espera aí, deixa eu achar minha tela aqui, que isso sumiu, meu povo. Cadê? É tanta tela, só parece com um amigo ali que eu tenho que abre 600 telas por vez. Pronto, ó, aqui, ó, essa tela aqui que eu queria achar aqui para mostrar para vocês, ó. Tá? É essa aqui, ó. Então, o que está acontecendo aqui, tudo que está acontecendo lá em real time, eu estou acompanhando aqui pelo painel. Então, quem já é cliente Trend, aquilo que está acontecendo, está acontecendo aqui no painel de atendimento da Trend. Então, se você perceber, aqui no momento que eu clicar aqui e assumir, se esse cliente quer falar com o atendente humano, ele não precisa sair de lá e acessar um outro canal. No próprio canal de atendimento que você já tem conectado à Trend, já é o próprio canal de consulta. Então, ele já pode usar esse mesmo canal para interagir com o seu atendente, às vezes precisa de alguma informação mais detalhada do financeiro, ele já pode, por aqui mesmo, fazer essa interação. Então, a gente está com as duas pontas aqui conectadas, o atendimento automático e o atendimento do dia a dia. Esse cliente, às vezes, quando ele precisa consultar uma informação, ele precisa falar já com o vendedor dele, por aqui mesmo, ele já consegue selecionar e ele entra no fluxo normal de atendimento, que é padrão do dia a dia. Então, aqui, dentro desse cenário, é como acontece a consulta através do chatbot, como esse cliente pode consultar uma informação usando o WhatsApp ali, através da Trend, consultando as informações lá do ADM via Santry Web, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer na prática, eu quero mostrar essa outra parte, porque a gente tem tido uma percepção, desde o início, quando eu comecei lá atrás, lá em 2019, para quem não conhece, para quem ainda não conhece um pouquinho da minha história, quando eu comecei lá atrás com a Trend, foi para resolver uma dor interna que eu tinha lá na Hometech. Na Hometech, eu fazia um processo de prospecção, de captação de leads através do tráfego pago. Esses leads chegavam e eu terminava não tendo capacidade de atendimento. Ficava rodando, aquele velho problema do telefone ficar rodando na loja, passava na mão de vários vendedores, na mão do gerente, quando caía na minha mão, eu via cliente que tinha lá, estava esperando 1 hora, 2 horas, um dia, e aí era o pior problema. Eu não tinha demanda, rodava tráfego, chegava lead, mas eu não conseguia atender. Então, fui para o mercado para resolver isso. Resolvemos a questão do atendimento, mas depois a gente identificou todas essas oportunidades junto ao ADM para a gente deixar isso mais flexível, principalmente para quem é cliente Santry, para poder facilitar essa jornada. E foi aí onde a gente começou a pensar em alguns elementos da integração. E aí, dentro desse cenário, pessoal, uma das coisas que eu percebi é que, na maioria das vezes, é meio ingrato, é meio injusto
você deixar o seu cliente do WhatsApp, dos seus canais digitais, concorrer com o cliente presencial. Analisa comigo um fluxo aqui. Imagina que o vendedor ele está atendendo um cliente presencial, está ali na frente dele na mesa, e você coloca esse vendedor presencial ali, o vendedor do salão, do PDV, para que ele atenda o WhatsApp. Somente esses vendedores atendam. Ele vai atender aquele cliente presencial. Se chegar um segundo que já estiver na espera, ele vai atender o segundo e só então, depois, ele vai atender o WhatsApp. Muitas vezes, quando você coloca esse fluxo para acontecer, quando você vai responder o WhatsApp, o seu concorrente ele já respondeu o WhatsApp, já deu o preço, já mandou a proposta, já alinhou a entrega, já mandou o link de pagamento para ele, ele já comprou. Então, quando o vendedor, quando ele tem um tempo para responder o cliente do WhatsApp, porque ele estava, de certa forma, ocupado respondendo o cliente presencial, você já perdeu o time desse cliente. E lá atrás, o modelo que a gente desenvolveu na Hometech, que para nós funcionou muito bem, foi colocar um dono para esse canal de vendas do WhatsApp. A gente não só considerou o canal de WhatsApp, né, um canal de atendimento, mas sim um canal de vendas. A gente tratou o WhatsApp sempre como um canal de venda. Não é um canal de conversa, de atendimento, que eu vou conversar para mandar para alguém para vender. Não, ali ele passou a ser um canal de vendas, principalmente no período da pandemia. O cliente entendeu que ele poderia comprar de casa sem ter que ir à loja, né, para poder efetuar uma compra. Ele poderia, de casa, efetuar uma cotação, alinhar as condições e efetuar essa compra. E aí, com o lançamento do e-commerce da Santry, o módulo PDV Web, isso enriqueceu ainda mais. Por quê? A gente usava o ADM. Só que o ADM, ele é muito robusto, ele é muito completo em telas, ele é perfeito para você atender. Até hoje eu não vi um RP que contempla ali com tanta facilidade para que você possa realmente usar no dia a dia, numa tela de vendas, num PDV, atender o cliente presencial. Só que no web, quando o Diego me apresentou a Santry Web, o módulo PDV Web, eu digo, Diego, agora vocês acertaram a mão, cara. Isso aqui é uma máquina para o vendedor que trabalha vendendo online. Vocês colocaram uma Ferrari na mão do cara. Isso aqui acelera demais o processo dele. E é isso que a gente vai mostrar aqui na prática agora. Eu acredito que boa parte aqui dos clientes já utilizam, mas a gente quer abrir esse espaço para a gente revisar e também dar a oportunidade para aqueles que ainda não utilizam, para aqueles que não conhecem, entenderem um pouquinho de como que funciona esse fluxo ali do e-commerce, do módulo PDV Web. E aí eu vou deixar agora, meus amigos, com o Gabriel Marques, que é o especialista, ele vai dar um show aí agora mostrando essa tela do PDV Web para que você veja na prática como isso pode acontecer em real time, tá bom? Gabriel, fica à vontade, meu amigo, se precisar, estamos aqui, mas dá o seu show aí, tá bom? Ah, pode deixar, pode deixar. Até passei um perfume antes para todo mundo sentir aquele cheirinho legal. A caça às vezes não ajuda, mas é importante andar cheiroso. Então, pessoal, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, primeiramente. Eu sou um pouco suspeito para falar de PDV, porque aqui, digamos assim, que a gente vai sair de um canal bastante passivo e passar para um porte bastante ativo. Por quê? O vendedor exclusivamente, ele não precisa só vir aqui, criar uma venda do zero, ali esperar, né, um contato cair. Mas ele pode trabalhar com orçamento parado, com carrinho abandonado, às vezes com aquele cliente que entra ali pelo e-commerce ou por um outro canal para tirar uma dúvida específica e através do PDV, através ali do WhatsApp dele, conseguir fazer essa conversão na venda, né? E aqui o nosso processo de PDV ele é muito simples, fácil, intuitivo para o vendedor utilizar. Porque quando fala assim, é uma ferramenta, mas eu vou ter que ensinar mais uma ferramenta, o cara vai ter que parar para aprender. Mas o processo aqui é tão didático que passa a ser simples, né? E o melhor, aqui vai tirar o vendedor, vai fazer mais autonomia. Por quê? Aqui ele não vai só gerar um link, passar para o financeiro, pedir para enviar aquele link, aguardar o cliente fazer todo aquele processo. Aí sim, fala assim, consegui a venda. Aqui todo o processo ocorre de forma 100% automática e ele consegue ter essa confirmação na hora, referente se o pedido foi pago, se não foi pago, acompanhar todo esse processo também
pelo painel administrativo. Então, aqui o processo é simples. A venda ela já é vinculada diretamente ao vendedor, tá? Esse vendedor ele tem autonomia, por exemplo, eu quero fazer um cadastro de um cliente do zero, né? Então, pegar aqueles dados com o cliente, fazer um cadastro aqui totalmente do zero, seja CPF, seja PJ, mas também ele consegue trazer um cliente da própria base. Então, às vezes, é um cliente desse próprio vendedor que ele está conversando ali de casa, lembrou de alguma coisa e falou assim, chegou tal produto e já tem os dados aqui na mão, ou aproveitar de um próprio carrinho abandonado. Então, quando, às vezes, ali no e-commerce, olhou um carrinho abandonado, um orçamento parado, ele consegue aproveitar todos esses dados sem precisar ficar redigitando informações. O processo de adicionar um produto, ele é bem simples, tá? Então, o produto em tela mesmo, aqui ele consegue ver todas as categorias, mas também é subdividido por categoria. E aqui o processo é simples. Clicou no produto, ele já vai aparecer aqui do lado. O vendedor ele pode aumentar ou diminuir a quantidade. O cliente veio aqui e me passou o código do produto. Então, ele consegue vir buscar o produto pelo código do produto. Não sei o código, consegue buscar aqui por algumas palavras-chave. Então, para facilitar de fato aqui essa busca do produto. E aqui, por exemplo, o cliente tem que pedir, o vendedor precisa pedir permissão, tudo mais. Você pode liberar pré-cupons para esse vendedor até onde ele pode chegar. Então, aqui, ele pode liberar aqui um cupom para o cliente de 5%, 10%. Esses cupons são cadastrados ali direto no painel administrativo. E o melhor é o que acontece. Aqui o cliente, ele continua tendo aquela opção. Eu quero fazer a compra aqui com o vendedor e retirar na loja, ou eu quero, de fato, fazer todo o processo de compra aqui e receber esse processo, essa venda aqui dentro da minha casa. Então, aqui o vendedor ele já tem até acesso à cotação de frete e conseguir repassar isso ao cliente final dele também. Aqui, por ser um método mais ativo, o vendedor ele tem a opção Pix ou cartão de crédito. Aqui, quando ele escolhe o cartão de crédito, já traz todas as parcelas disponíveis ali, se à vista, sem juros. Então, que facilita bastante. E aqui está o pulo do gato. Então, o cara está ali conversando, está conversando todo o contexto, e o cliente vai pedir o link, ele vai falar assim, pode olhar no seu WhatsApp que o link está aí. Esse cliente, quando ele recebe esse link, é um link mágico ali, ele não precisa digitar a conta, então, entrar ali, procurar a loja, digitar nome, senha, às vezes o cara nem lembra da senha, ou às vezes ainda nem tem cadastro no e-commerce, então, a partir daqui, automaticamente, já cria todo esse trabalho. E o trabalho que o cliente de vocês vai ter, que o cliente final ele vai ter, vai ser, de fato, digitar ali o cartão e digitar ali o CPF vinculado, né, a esse cartão e poder finalizar esse pagamento. Então, automaticamente, quando você enviou esse contato para o cliente, automaticamente ele já finaliza, você já consegue verificar ali se o pedido foi pago ou não, o cliente ele já consegue ver todo esse processo, e o melhor, passa por todo o escopo ali do antifraude, e o seu cliente ele já é notificado aqui na hora. Né? Então, é isso que eu ia falar agora, Gabriel. Eu já estava acompanhando aqui, já tinha visto a notificaçãozinha. Então, imagina esse time, pessoal. Você pega o cliente no momento da emoção dele ali. Diferente de qualquer outra situação de, manda um e-mail de carrinho abandonado, manda um SMS. É o WhatsApp, cara. Tá na mão ali da secretária ao executivo. Todo mundo está com o WhatsApp aberto o tempo todo, né? Então, isso aí é aumento de conversão na certa. Isso mesmo. E o melhor que não é só, eu recebi o pedido agora. Agora, em aquele cliente vai clicar, vai querer falar para você 2 dias depois ali, querer saber o status do pedido dele. Além dele ter todo o painel administrativo para poder acompanhar, né, o processo dele, também vai ser notificado via WhatsApp. Né? Então, toda a demanda desse cliente, a partir do momento foi pago, foi enviado para separação, ele vai estar chegando aqui dentro do WhatsApp também. Certo? Então, todo esse processo, tudo isso ocorre de forma rápida, automática. Então, automaticamente, o vendedor que ele já fez um pré-atendimento, já fez uma venda e o cliente ele está sendo todo assistido através da nossa integração, da nossa API, de acordo com o que vai evoluindo, né? A nossa API, ela notifica de forma 100% automática, de forma 100% em tempo real, então não tem aquele gap
Ah, fiz a separação hoje, só vai notificar amanhã. Não, a partir do momento que o pessoal notifica, faz a separação, automaticamente já vai notificar para o cliente e já vai aparecer todo esse fluxo aqui para o cliente, aqui, tudo em tempo real. Perfeito? Falei que o PDV era algo bem simples, algo bem fácil, algo bem simples mesmo de se construir. Então, não tem muito embaraço, né, para poder falar. De fato, é colocar ali uma pessoa responsável por receber, às vezes, esses orçamentos parados, acompanhar o processo de carrinho abandonado, e esse processo funciona, né? Então, quando um cliente, às vezes, deixa um carrinho abandonado, ele vê ali que 30, 40, uma hora depois, uma pessoa entrou em contato, está se importando com ele, está se importando com o pedido dele, e depois que ele é totalmente assistido por isso, a chance de conversão desse cliente é imensa, né? E a gente já teve cases aí de clientes que aumentaram mais de 30% ali do seu faturamento depois que começou a utilizar essa estratégia, né? Então, esse poder aí do PDV, mais acompanhamento, isso aí aumenta a conversão, aumenta a confiabilidade muito da jornada do cliente de vocês, certo? Célio, Diego, da minha parte foi mais isso, foi algo bem rápido, tentei ser bem explicativo mesmo. Caso vocês queiram complementar, podem ficar à vontade, tá? Perfeito. Eu acho que um outro ponto, né, que é importante a gente também falar aqui, que muitos vendedores, eles enxergam o e-commerce como um concorrente. Neste caso aqui, o e-commerce não é um concorrente, porque ele vai informar o código dele, o pedido vai cair dentro do ADM, como se ele tivesse efetuado essa venda, só que ele pode estar fazendo essa venda de lá da casa dele, num final de semana, qualquer 24/7, entendeu? Então, não ele começa a não querer sabotar o e-commerce, a não ver o e-commerce da empresa como um concorrente, e sim como um aliado, uma ferramenta a mais que ele pode estar fazendo venda de onde ele estiver. Perfeito, Diego. Muito bem colocado, porque é um dos maiores problemas quando você vê uma implementação de um e-commerce numa operação, é o time de vendas ali, muitas vezes, enxergar isso como uma concorrência, né? Isso aqui dá para ser implementado de forma muito estratégica para que a gente possa trazer como um aliado para eles, uma ferramenta de vendas que facilita a jornada dele. Para vocês terem uma ideia, o Gabriel apresentando, falando detalhe por detalhe, olha a velocidade que ele conseguiu estruturar para montar um pedido, montar uma cotação, já enviar e já está acontecendo o processo. É como se o cliente tivesse feito. Então, imagina o cliente tendo uma primeira experiência dessas e você disponibilizando isso na sua estrutura de vendas, com essas informações, notificando ele em tempo real de tudo que está acontecendo. A gente vai para um outro nível de jogo, que são os grandes players que jogam nesse formato. Como é bom, eu já ouvi de várias pessoas, quando você compra, por exemplo, numa Magalu da vida, na hora que você está lá, com o carrinho aberto, você já recebe a notificação, às vezes com um cupom de desconto, né? Ah, terminou o pedido, olha, seu pedido, sua compra foi aprovada, olha, o seu pedido foi faturado, né? O seu pedido emitiu a nota fiscal, o seu pedido saiu para entrega. Como é bom hoje no universo que a gente vive, que cada vez mais o nosso cliente, ele vai ter essa mudança no comportamento de compra, ele vai cada vez mais ele tendo essa facilidade, ele vai comprar, principalmente ali no momento de compra de impulso, às vezes se ele está ali e ele acessou uma marca onde traz mais facilidade para ele comprar, é inegável que ele vai ter a tendência de comprar com aquela marca onde ele teve uma experiência melhor. Isso, para mim, é um conceito real de omnichannel. É onde esse cliente entrar. Se ele entrou pelo WhatsApp, se ele entrou direto pelo site, se ele entrou pelo e-commerce, se ele entrou por um Instagram, ele tem uma experiência de compra fluida. O omnichannel não é só ter todos os canais, mas é você conseguir atender o cliente em qualquer canal que ele solicitar. Eu vejo muita gente se colocando como omnichannel, mas aí o cliente chama pelo WhatsApp, não consegue comprar. Não, eu vou te mandar agora, você tem que comprar por lá. Não, aí vai pelo e-commerce. Não, pelo e-commerce você só compra no e-commerce. Eu não consigo te atender por aqui. Ou você compra por aqui, ou você compra pelo e-commerce. Não, aqui é realmente trazendo o conceito do omnichannel para a experiência do usuário. E aí, hoje, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta que auxilia muito, que pode acelerar vendas dentro desse processo
que você vai ter. E aí, pessoal, já para a gente abrir perguntas, eu quero só mostrar algo aqui para vocês, rapidamente, só um ponto que, para complementar aqui, que é um ponto que, assim, a gente desenvolveu na Trend pensando exatamente numa dor que é uma dor universal quando você tem time de marketing e time de vendas. E toda empresa hoje tem esses dois times aí, pelo menos a empresa que está se organizando para uma fase de crescimento. E aí, olha só, a gente desenvolveu uma ferramenta onde a gente consegue hoje fazer o traqueamento de todas as campanhas que estão rodando no Meta Ads, tudo que está acontecendo lá em campanhas de tráfego pago, nós conseguimos rastrear através da API de conversão do Meta. Então, eu costumo falar hoje que qualquer ferramenta que não trabalhe olhando a nível de integração, de ter uma disponibilidade de API aberta para que você possa se comunicar com outras, essas ferramentas elas vão demorar muito, elas vão ter muito trabalho para poder entrar no jogo que o mercado exige. E aí, o que a gente fez? A gente fez uma integração direta com a Meta, então todas as campanhas que estão rodando na Meta, quando há uma conversão, a gente consegue trazer aqui, ó. Então, eu consigo saber por dia quantos leads eu tive de cada campanha, qual pico de horário que eu mais recebo leads, tá? Os leads por origem, se foi de Instagram, Facebook, por tipo de mídia, por campanha, e o melhor de tudo, tá? Eu consigo saber exatamente aqui quais foram os leads que chegaram, com data e hora, nome do lead, telefone, o canal, se foi Instagram, se foi Facebook, o título da campanha, o texto, o vídeo, o link do criativo. Então, clicando aqui, eu consigo ir para o criativo e detalhe o ID do criativo. Se eu clico aqui, eu vou exatamente para a conversa onde aconteceu essa conversão. Então, eu consigo saber, ó, já vem aqui, ó, Instagram Ads como origem automática. Então, só para complementar, a gente falando de um fluxo, hoje a Trend, mais essa integração da SantriWeb, desde a origem, desde onde nasce um possível cliente para a sua empresa, a gente já consegue trazer inteligência de negócios para você dentro desse cenário. E aí, depois que você tem isso aqui, ele entra num fluxo de venda e depois, obviamente, de recompra que você pode trabalhar, tá bom? Então, o que a gente fez? A gente procurou, como a gente falou, e a gente procurou cumprir aqui um fluxo bem objetivo, apresentando para que a gente pudesse ser o mais sucinto possível, para que a gente pudesse abrir para vocês, para perguntas, para um tira-dúvidas, porque eu acredito que fica muito mais produtivo e muito mais acessível para todos, para que a gente possa, às vezes, a pergunta de um vai ser o tira-dúvidas de outro. Então, a gente quer abrir agora, nesse momento, para perguntas, para que vocês possam trazer. Inclusive, também, eu quero abrir aqui um espaço de sugestões. Ninguém melhor para trazer insights para a gente do que faz sentido para um cliente, às vezes, pesquisar via API, ou a gente mandar via notificação automática via WhatsApp, do que você que usa no dia a dia. E cada cliente, ele tem um formato, ele tem um perfil de cliente, e isso eu acredito muito. A Trend, a gente construiu muito assim, ouvindo o nosso cliente, e a gente quer aproveitar esse momento agora para abrir para perguntas e sugestões dentro aqui do que a gente apresentou, tá bom? Aí, quem for, pode abrir o microfone, tá? Aí, se mais de uma pessoa quiser, só clicar ali na reação, levantar a mãozinha para a gente só seguir a ordem aqui. Mas quem agora, nesse momento, quiser abrir e já perguntar, pode ficar à vontade, tá bom? Um de cada vez, não precisa atropelar. Gabriel, ou você explicou muito bem, ou eu expliquei muito mal. Fiquei preocupado agora. Se não tem pergunta, é porque está tão confuso que não tem pergunta, ou ficou muito claro. O pessoal só vai dizer o seguinte, tá? Com o que eu falo para a gente poder já adicionar esses módulos aí? Eu acho que vai ser a opção 2. Aí um pessoal, agora em um comercial Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Estamos sim. Boa tarde. Fala, Gabriel. Fala, Diego. E aí, Fala, Sérgio, tudo bom? Bem, Vinícius? Tá 100%? Joia. Tranquilo. Só um alinhamento mesmo. Acho que a gente teve uma conversa faz pouco tempo, né, Séries? Pessoal aqui da Alvorada, eu acho que essa opção do cliente conseguir consultar o nosso banco, com certeza vai ajudar demais. Naquela época a gente conversou, acho que vocês não tinham isso ainda.
era ao contrário, né? A Santry enviava para o cliente, vocês captavam e enviavam para o WhatsApp do cliente. Mas é só para dar parabenizar mais essa melhoria aí, que de fato eu acredito que vai ajudar bastante as empresas aí. Mas é só uma deixa aí mesmo, aí, essa questão. Obrigado. Obrigado, Na tua visão, Vinícius, desses eventos, hoje tem algum tipo de evento que você possa dizer o seguinte, cara, isso aqui faria muito sentido por conta disso dentro da nossa operação? Você enxerga alguma coisa nesse sentido? Entregas, tá? O cliente hoje fazia consulta, porque assim, igual você disse na conversa aí, vocês estão trazendo algo que no mercado já tem há tempo, né? Grandes empresas, vou colocar no foco aqui a Energisa, né? Que atende aqui Mato Grosso do Sul. Cara, se eu tenho alguma dificuldade, eu preciso de um boleto atualizado ou vencido, etc., eu mando no WhatsApp, eu não falo com humano nenhum. Eles me retornam tudo ali pelo chat deles, chatbot, e finaliza, manda o QR Code, Pix, e acabou. A entrega também hoje entrou nesse nível, Magalu, Mercado Livre e outras grandes marketplaces aí. Então, assim, tanto a questão da gente conseguir enviar o status da entrega para o cliente, um possível rastreamento, mas aí são questões que vocês vão ter que conversar com o pessoal da Santry internamente aí. Mas, de fato, acho que a entrega hoje também, ela prejudica bastante. Eu acho que na parte do financeiro, vocês deram uma boa melhorada agora com boleto, notas fiscais, isso aí vai ajudar muito. Bacana. Maravilha. Só mais alguém tem alguma dúvida, alguma informação adicional aí que vocês gostariam de saber ou não ficou claro ali dentro do que a gente trouxe? Sérgio, o pessoal tá tímido, hein? Rapaz, assim, olha, aproveita, pessoal, aproveita, porque aí quando vem ali nos grupos ali para a gente, olha essa API aí, me explica esse negócio, vamos lá. Nós estamos aqui com os craques da API da Santry, pessoal. E aí, dentro de eventos de WhatsApp, o que precisar, a gente com certeza vai poder aproveitar muito esse tempo aqui para a gente poder realmente buscar o máximo de informações e também ouvir para a gente já poder trazer possibilidade de implementação. Um ponto que deixa eu aproveitar então algo aqui, até para apresentar para vocês, que é algo que a gente está trazendo agora, para alguns clientes nossos hoje que utilizam a parte de API ainda comum do WhatsApp Business, a gente tem trabalhado muito na Trend com o objetivo de trazer mais recursos, né? Então, hoje, por exemplo, uma coisa que a gente está trazendo agora, a gente acabou de implementar, é o módulo de ligação via WhatsApp. Ó. Essa ligação aqui é uma ligação que ela já é direto do WhatsApp. Então, se eu pegar aqui, ó, ela já está chamando direto via WhatsApp aqui da plataforma para o WhatsApp do cliente. Então, esse é um módulo que a API ela disponibilizou, é porque o meu está no não perturbe, mas aí as ligações estão aqui, ó. Eu coloquei por conta da live. Então, assim, é um módulo que a gente trouxe e está facilitando muito a vida dos nossos clientes que precisam ter uma comunicação com o cliente eles via WhatsApp. Então, dá para fazer uma chamada de vídeo, uma chamada de voz com esse cliente. E a chamada ela vai ficar gravada aqui na plataforma, com toda a transcrição. E aí, isso vai nos ajudar também para um próximo lançamento que a gente vai ter em breve, que é o Copilot, para a gente analisar todos esses atendimentos e trazer os insights de cada atendimento em tempo real, a gente poder direcionar o vendedor como que ele está se saindo naquele atendimento. Pô, esse vendedor, esse cliente aqui, ó, ele está com essa objeção, usa esse gatilho aqui para você quebrar essa objeção. Olha, esse cliente está desconectando da conversa. Ó, faz um upsell para ele, se ele está comprando isso. É você pegar o seu playbook de vendas que você tem do seu negócio e poder adicionar dentro do treinamento que a gente vai ter aqui no Copilot da ferramenta para poder fazer isso. Então, a gente está trazendo algumas informações, alguns dos nossos clientes já estão usando também um outro painel que a gente acabou de trazer, que é o painel de monitoramento ao vivo. Então, a gente está investindo muito em trazer mais gestão para os nossos clientes, para que ele tenha informação mais à mão, sem ter que ficar solicitando o tempo todo. Então, esse painel de monitoramento trazendo todas essas informações aqui.
E tudo isso que a gente vai criando, né, a gente sempre vai conversando ali com a Santry, eu sempre vou conversando com o Diego, como a gente está com esse movimento ali de estar analisando a API, sempre que a gente busca alguma informação, a gente tem conversado, inclusive, eu vou dar um spoiler aqui, Diego, já que o pessoal está meio tímido, eu vou dar um spoiler de algo que a gente tem falado aí já tem algum tempo. A maioria dos nossos clientes sabe que a gente tem um módulo de campanha, de disparos, né? Disparo ativo, principalmente aí para quem usa a API oficial. E a gente estava falando esses dias, por que não a gente trazer via API, por exemplo, aquele relatório de clientes que não compram há N dias? A gente pegar essa informação, exporta ela via API, traz para cá um relatório e daqui eu já monto um público para uma campanha. Então, imagina a gente unir, é esse nível que a gente quer chegar de inteligência. É deixar de que o cliente tenha que exportar lá, subir uma planilha, depois importar aqui. Não, é via integração de repente, a gente criar um público aqui para que a gente possa, de lá, solicitar essa informação, traz para cá, cria uma campanha e faz um disparo. Olha, eu vi que você já tem há X dias, a gente pensou numa oferta aqui específica para você. Então, é entrar nesse nível de ativação de base. Eu acredito muito que cada vez mais a gente vai ter recursos no dia a dia para que a gente possa usar os dados que a gente vai gerando. O pessoal costuma até falar, né? O pessoal fala o seguinte: os dados são o novo petróleo. Eu tenho essa máxima, mas eu tenho um adendo aqui para falar. Igual o petróleo, se ele estiver lá debaixo do solo, se ele não tiver minerado, ele vai ser só um mineral lá. O dado, se você só tem o dado e você não trabalha esse dado, ele não vai ter valor nenhum. Então, é importante a gente usar essa camada de dados cada vez mais e trabalhar com inteligência. Do nosso lado aqui na Trend, a gente está com uma implementação muito grande que a gente vai trazer agora, que é o Copilot aqui dentro da ferramenta, para ajudar o vendedor, vai ser o melhor amigo do vendedor para direcionar ele. Ele está conversando. Se ele se perdeu, esse Copilot vai trazer um insight para ele. Se ele está com dúvida como responder, ele pode perguntar para o Copilot, que o Copilot vai estar ali do lado para auxiliar. Né? Acabar com aquele problema, às vezes, da gente estar olhando ali a conversa e o cara está mandando tudo caixa alta, erro de português comendo na alta, e aí você fica desesperado do cara respondendo, meu Deus do céu, o cara está respondendo desse jeito. Na minha marca, o pessoal vai dizer, pô, essa marca aqui, o negócio lá é feio, cara, olha como é que eles respondem. Então, tudo isso a gente está preocupado e cada vez mais utilizar esses dados a favor do nosso cliente, tá? Então, eu quis trazer isso aqui também só para trazer um complemento, tá? Relacionado ao movimento que a gente está, aos próximos passos. A gente estava até brincando, né, Diego? A gente deu um pequeno passo agora, cara, um pequeno passo, Verdade. Mas eu sei o impacto disso. O Vinícius passou por isso, a gente conversou há pouco tempo atrás e a gente estava ali só naquela coisa, a gente estava reativo, a gente só reagia a uma informação que chegava para a gente mandar. Não, agora a gente pode ser provocado, buscar essa informação e devolver para o cliente. É esse nível aqui de entrega que a gente quer disponibilizar, Trend junto com a Santry para os nossos clientes e para o cliente do nosso cliente, tá bom? Diego, mais algum ponto que você queria destacar? Gabriel? Não, para mim é isso aí, Celes. Pessoal, olha só, 50 minutos, passou muito rápido aqui. Eu queria agradecer a cada um que esteve aqui. A gente deixou gravado esse material, depois a gente vai verificar se a gente consegue disponibilizar, caso alguém queira consultar. E a gente vai deixar o grupo ali também, como o pessoal tá tímido aqui de ir no ao vivo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o grupo ali aberto ainda por um período para tirar dúvidas. Então, se você quiser tirar uma dúvida, vai estar o time da Trend e vai estar o time também da Santry Web lá dentro. Então, a gente vai deixar aquele grupo para interação exclusivo para isso, tá? Somente para as dúvidas relacionadas às integrações Santry Web, Trend, para que você possa ali, às vezes, tirar alguma dúvida, trazer alguma sugestão, tá? Pois não, Vinícius. Ali no grupo, se vocês puderem disponibilizar, ou até o Gabriel que está aí puder mandar no meu privado, Gabriel, aquelas possibilidades onde o cliente pode agora fazer a consulta. Legal. Sabe? Um cardzinho ali, se tiver essa opção. A gente vai mandar para vocês ali tá, o detalhe, então, beleza? A gente coloca no grupo ali, que aí todos têm acesso, beleza, Gabriel? A gente alinha, já manda lá. E aí a gente vai deixar aberto, tá bom? E no mais, pessoal, muito obrigado. Espero que esse seja o primeiro de vários eventos que a gente vai estar trazendo. Sempre que tiver uma novidade, sempre que tiver algum lançamento,
a gente quer fazer questão de vir aqui, abrir esse espaço, mostrar na prática, não só mandar ali numa documentação, mas a gente abrir esse espaço aqui e disponibilizar para cada um mais possibilidades de aumentar as vendas no dia a dia, tá bom? Grande abraço a todos, tá? Muito obrigado e até o próximo encontro.